Olá, gente, tudo bom? Seja bem-vindo, você é aluno do nosso curso de Exegese do Novo Testamento. Meu nome é João França, você está aqui para aprender mais sobre exegese bíblica. Esse curso é um curso repaginado para que você possa estudar em 5 lições sobre exegese do Novo Testamento, ok? A nossa aula de hoje vai ser sobre exegese, definições e história. Muito bem. A nível de introdução, nós queremos dizer que o curso será breve, porque visa tratar do tema de exegese para o Novo Testamento. E aqui nesse curso, gente, eu parto do pressuposto que você, aluno, já possui algum conhecimento do grego de forma introdutória, ok? Então, se você conhece grego, você está aí convidado a assistir às nossas aulas, ok? Nessas aulas, oferecemos de forma lacônica os passos para se proceder em fazer uma exegese, ou seja, quais são os passos que você deve fazer para fazer uma exegese. Esses passos são geralmente 10 passos, que serão distribuídos em 5 aulas aqui no nosso canal, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para que você possa receber o conteúdo do nosso canal. Se você estuda na plataforma de estudos, continue fazendo seus exercícios para que você possa progredir nesta disciplina, ok? Muito bem, então, nós já esclarecemos aí qual é o objetivo do curso, qual é a finalidade do curso e o que nós pretendemos oferecer a vocês nesse curso de exegese. A primeira questão que eu quero apresentar para vocês é a definição de exegese. O termo exegese deriva-se da palavra grega exegesis, que significa exegese, né? Que aponta que tanto pode significar apresentação, a descrição ou narração ou até explicação, interpretação. Quando se fala de exegese bíblica, entende-se o termo sempre no segundo sentido aludido, ou seja, como explicação, interpretação. Exegese, pois, é o trabalho de explicação de um ou mais textos bíblicos, ok? Isso é exegese. Exegese está em extrair do texto as informações que se precisa para se compreender o seu enunciado, aquilo que ele apresenta como sendo fundamental, ok? Muito bem. Então chegamos aí à questão da teologia exegética na história da igreja. Estudar a história da exegese é uma das atitudes primeiras que qualquer estudioso e intérprete bíblico deve fazer. Isso porque o benefício mais óbvio é que o intérprete pode evitar alguns excessos que foram associados a certas tradições exegéticas. Então, estudar a história da exegese bíblica é saudável porque nos ajuda a evitar os erros do passado, mas da mesma forma, o inverso também é verdadeiro. Tal estudo pode ser um guia para métodos que provaram seu valor e foram testados ao longo do tempo. E chegamos agora à questão da era apostólica, ok? Neste período, a exegese rabínica dominante era o primeiro tipo de exegese rabínica, que foi o Midrashim. O termo como tal vem da raiz hebraica, darash, que significa investigar, averiguar. 3 principais sistemas hermenêuticos foram desenvolvidos na literatura rabínica deste período. As primeiras 7 famosas regras básicas de Hillel, que vai do ano 30 a.C. ao ano 9 d.C. Depois tivemos as 13 regras do Rabi Ishmael, que vai do ano 60 a 121 d.C., o qual serviu como principal instrumento no desenvolvimento do método midrástico de exposições dos textos halaicos, que são as leis religiosas e as leis civis daquele povo. E, por fim, você vai ter lá as 32 regras de Rabi Eliezer, que vai do ano 2 depois de Cristo, os quais foram usadas na interpretação de textos do Haggadot, que são homilias populares, né? Isso é o Walter Kasi nos lembrará no seu livro sobre metodologia de exegese para a pregação e ensino da palavra de Deus, obra ainda não vertida para o nosso vernáculo. Ok? Então você tem aí a era apostólica como sendo a era em que a interpretação bíblica começa a florescer nesse contexto. Isso nos leva para a era patrística.
Na patrística, neste período, a exegese bíblica se resume em duas escolas de interpretação bíblica. A conhecida escola de Alexandria versus a escola de Antioquia. A escola de Alexandria, gente, ela tinha uma ênfase na alegoria, na alegorização do texto. Olhava para o texto bíblico, não entendia o sentido natural que o texto colocava, e eles colocavam alguma interpretação alegórica, fantasiosa e até mística naquele contexto. O maior expoente da escola de interpretação alegórica foi Orígenes. A segunda escola que você tem é a escola de Antioquia. A ênfase no sentido natural do texto era o gama, era o carro-chefe puxado na escola de Antioquia. Nesse período, o texto era tido como aquilo que o texto dizia, era o que deveria ser entendido pelo texto. Então, há dois importantes representantes dessa escola de interpretação, que são chamados, o primeiro dele é Teodoro de Mopsuestia, é um grande clássico, ele é um grande teólogo, foi um grande teólogo e um grande intérprete do método de interpretação do sentido natural do texto. E também você vai ter lá João Crisóstomo, boca de ouro da Igreja Antiga, que tinha a função de pregar a palavra de Deus com base no sentido natural do texto. Essa era a ênfase de João Crisóstomo. Muito bem, chegamos à Idade Média, ok? Embora predominasse nesse período da Idade Média a quadriga, ou seja, o método quadruplo de interpretação, outros tipos de exegese estavam sendo desenvolvidos. No decorrer do último período medieval, os cabalistas, por exemplo, na Europa, na Palestina, continuavam a tradição do primitivo misticismo judaico. Levaram a prática do letrismo ao ridículo. Acreditavam que cada letra e até mesmo cada possível transposição ou até substituição de letras tinham significação sobrenatural. Na tentativa de desvendar os mistérios divinos, eles recorreram aos seguintes métodos. Por exemplo, eles queriam substituir uma palavra bíblica por outra que tinha o mesmo valor numérico. Também acrescentaram ao texto por considerar cada letra de cada palavra a letra inicial de outras, e substituir novas palavras no texto por algumas letras das primeiras primitivas. E aí você via que o método do sentido literal estava sumindo ali na vida da igreja. Mas foi com Tomás de Aquino que o sentido literal voltou ao cenário dos estudos de interpretação na chamada Idade Média. Então, Tomás de Aquino ele resgata o sentido natural e literal do texto como sendo possível também para a interpretação bíblica naquele período. Isso nos leva também para a época da Reforma Protestante. Fora o Renascimento, com a sua ênfase sobre o retorno às línguas originais, o chamado ad fontes, as línguas originais da Escritura, as primeiras obras, a língua de Homero e tudo mais, também surgiu, aí vem a gramática e o léxico hebraico de Johannes Rochelin, né? E a primeira edição crítica do Novo Testamento grego de Erasmo, em 1516 d.C. Em parte, esses dois personagens eles estabeleceram as bases para a chegada de Martinho Lutero e João Calvino. Foi Erasmo, né, estimulado por John Colet, Erasmo foi estimulado por John Colet para aplicar as escrituras à nova ênfase humanística que estava percorrendo naquela época na abordagem histórica e filológica. Retornando da Itália para palestrar na Inglaterra sobre Romanos e 1 Coríntios, ele foi muito influenciado com essa nova abordagem, fazendo uma completa rejeição da exegese mística e alegórica do escolástico. Mas aí, em 1498, que Erasmo ele assiste umas palestras do Colet e o resto a gente conhece, que muda a história. Essas palestras que ele escuta de Colet muda toda a mente dele, como deve tratar a literatura e o texto original do Novo Testamento, fazendo com que o Novo Testamento fosse colocado na mão do povo nesse sentido. Com a reforma, nós temos o retorno ao método histórico-gramatical de exegese e interpretação. Algumas pessoas advogam que o método histórico-gramatical rouba a liberdade do Espírito Santo. Na verdade, não. O método histórico-gramatical ele diz que o texto está dizendo é aquilo que deve ser aceito como palavra inerrante e infalível de Deus. Esse método, geralmente, é o método que é usado pelos conservadores de tradição reformada, que vão adotar o método histórico-gramatical de interpretação e de exegese para o texto bíblico. Em contraponto, você terá o método histórico-gramático, o método histórico-crítico, que vai, de fato, também se contrapor ao método histórico-gramatical de exegese e interpretação bíblica.
ok? O nosso curso vai tratar sobre essas questões mais à frente, não de maneira exaustiva, como eu falei, será lacônica, mas será algo que você poderá se aprofundar posteriormente nos seus estudos de exegese no Testamento, ok? Muito bem, assim chegamos ao final desta aula. Que Deus abençoe você, estenda a graça sobre sua vida e continue conosco assistindo este conteúdo para que você possa ser edificado e possa também ter como estudar melhor a palavra de Deus, apresentando uma boa exposição bíblica, um bom estudo bíblico e visando o bem-estar da sua igreja. Deus abençoe, seja uma bênção na vida do seu pastor, seja uma bênção na vida da sua igreja.